O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Recebidos e coordenados por Allan Kardec. Item 3. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e contraditores. Poderíamos responder a qualquer uma das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem que a luz foi feita somente para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas ou posições firmadas, sinceramente desejosas de se instruírem. Nós lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento proferido irrefletidamente e com precipitação. Recordemos primeiro, em poucas palavras, sobre a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos postos em movimento. Vulgarmente têm sido designados com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiro na América, ou antes, que teria se repetido nessa região, porque a história prova que remonta à mais remota antiguidade, teria se produzido acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como barulhos insólitos e pancadas desferidas sem causa ostensiva conhecida. Dali, rapidamente propagou-se pela Europa e por outras partes do mundo, suscitando, a princípio, muita incredulidade. Entretanto, a multiplicidade de experiências não mais permitiria duvidar da realidade. Se esse fenômeno ficasse restrito ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e, mesmo, todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporcionam ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Não seria, pois, nada impossível que essa eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou por outros agentes desconhecidos, fosse a causa do movimento dos objetos? A reunião de várias pessoas, aumentando o poder de ação, parece apoiar essa teoria. Porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla cuja potência está na razão do número de elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Ele existe na natureza. Todos os astros se movem de maneira circular. Poderíamos, portanto, ter, em menor escala, um reflexo do movimento geral do universo, ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir, acidentalmente, nos pequenos objetos e sob certas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto sendo violentamente sacudido, derrubado, levado a uma direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. No entanto, nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível.
Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, desenraizar árvores, arremessar longe corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo-se que os ruídos insólitos, os golpes desferidos não fossem um dos efeitos normais da dilatação da madeira ou de toda outra causa acidental, poderiam, todavia, ser produtos de uma acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos? Até aí, como pode ser visto, tudo podia voltar ao domínio dos acontecimentos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair dessa ordem de ideias, existiria ali a matéria a ser estudada seriamente e digna de fixar a atenção dos sábios. Por que não tem sido assim? É penoso de se dizer, mas isso cabe às causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações talvez não lhe seja estranha. Que influência uma palavra não tem tido, muitas vezes, sobre as coisas mais graves? Sem considerar que o movimento poderia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque este é o objeto mais cômodo. Todos sentam-se mais naturalmente à volta de uma mesa que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão pueris que não lhes parece nada impossível que certos espíritos de elite se acreditassem rebaixados por se ocuparem daquilo que convencionamos de chamar de a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é? Com efeito, o sábio que não teria se julgado humilhado em se ocupar da dança das rãs? Alguns, no entanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram observar para a tranquilidade de consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não se ter produzido constantemente à sua vontade e segundo o seu método de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar, e nós podemos dizer com Galileu, e, contudo, elas se movem. Diremos mais, entre aspas, os fatos estão de tal sorte multiplicados que têm hoje direito à cidadania e que se trata apenas de encontrar uma explicação racional. Pode-se induzir qualquer coisa contrária à realidade do fenômeno pelo fato de não se produzir de uma maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições, e deve-se negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições? Devemos estranhar que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cessar de se produzir quando o observador, firmado em seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo seguir conforme seus caprichos ou sujeitá-los às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos podem e devem existir novas leis? Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação constante, atenta e muitas vezes longa. Mas, objetam certas pessoas, há muitas vezes evidências de fraude. Perguntaremos, primeiramente, se estão realmente certos que exista fraude.
e se não têm tomado por tal os efeitos para os quais não podem dar explicações, mais ou menos como esse aldeão que toma um sábio professor de física fazendo experiências como um destro escamoteador. Supondo mesmo que fraudes possam ter ocorrido algumas vezes, seria razão para negar o fato? Deve-se negar a física? Porque existem os prestidigitadores que se arrogam o título de físicos? É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, portanto, uma brincadeira? Uma pessoa pode se divertir um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador quanto para o mistificado. Haveria, além disso, em uma mistificação que se propague de uma extremidade do mundo a outra e entre as pessoas mais graves, mais honoráveis e mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Muito obrigado.